Muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Já sabem que eu sou Bruno Francisco e estou aqui com vocês para vos trazer a atualidade do Benfica. Vídeos curtos, portanto podem subscrever à vontade, já sabem, não vão perder aqui muito tempo a ouvir muitas larachas. Então, o que é que acontece? Benfica hoje tem aqui duas grandes notícias no seu universo. Ou seja, por um lado, foi conhecida a sorte do Benfica na Liga dos Campeões e está aqui a passar os logotipos dos emblemas, ou melhor, os emblemas dos clubes que o Benfica vai enfrentar, e também parece que Sudakov está a horas de viajar para Lisboa. Portanto, aqui duas grandes notícias. Por um lado, o Benfica vai encontrar aqui um grupo que, na minha opinião, é mais difícil do que o grupo da época passada, em que havia ali campos em que o Benfica poderia claramente pontuar, e nesta temporada há aqui um campo que é na Luz, até por coincidência, mas há aqui um adversário que o Benfica tem aqui uma bela oportunidade para fazer 3 pontos, que é contra o Qarabag, e depois todos os outros são jogos muito competitivos, ou seja, são aqueles grupos que muitas pessoas não gostam de apanhar, eu incluído, que não gosto de apanhar, que é a questão de as equipas têm todas um nível alto, ou seja, não há aqui 4 ou 5 boas que o Benfica tem que competir muito bem para sacar pontos e uma que se calhar é muito difícil, mas depois há ali 2 ou 3 que dá para pontuar. Aqui neste caso não existe isso, ou seja, o Benfica, claro que tem equipa para lutar com o Leverkusen, claro que tem equipa para lutar com o Newcastle, que ainda hoje fechou um avançado por mais de 80 milhões. Claro que o Benfica tem histórico muito positivo contra a Juventus. Claro que isso é tudo verdade, mas se formos a ver os potenciais de cada equipa, é previsível que são jogos que o Benfica pode muito bem sacar dali pontos e pode muito bem vencer, mas se acontecer ali um deslize, também não é de estranhar. Se o Benfica perder, por exemplo, ou empatar, se o Benfica deslizar contra o Ajax, ou contra o Newcastle, ou contra o Leverkusen, eu diria que são resultados que não escandalizam, ou seja, são aqui, é aqui uma questão que é, o Benfica tem um sorteio nivelado por cima, na minha opinião. O Newcastle é uma equipa muito agressiva, muito competitiva, o Chelsea é uma das melhores equipas atualmente, e passou por um processo em que parece que nada resultava e de repente tornou-se uma das equipas que venceu o Mundial de Clubes e que tem aqui uma equipa muito bem estruturada. Há aqui o regresso de Enzo a mais um encontro contra o Benfica. Há aqui o regresso de Grimaldo, que já se manifestou nas redes sociais, também não regressa à luz. Portanto, o Benfica já não jogava desde a década de 60 em jogos oficiais com o Real Madrid. Portanto, há aqui muito... E há o regresso do Carreras. Portanto, há aqui muitas coisas atrativas para acompanhar este calendário do Benfica, que para já as datas saem no sábado, ok? O Benfica fica a saber em que semanas é que vai ter estes encontros no sábado, mas para já o que importa aqui a referir é que o Benfica, eu acho que o Benfica tem equipa, e ainda para mais com os reforços que estão a chegar, o Benfica tem equipa para passar naquela primeira metade da tabela. Agora, também me parece que são jogos que o Benfica não consegue ter aqui um descanso, ou seja, são jogos, tirando se calhar o jogo com o Qarabag, e veremos, porque esse jogo vai ser muito, muito importante, porque todos os outros jogos são muito, muito competitivos, e todos os outros jogos o Benfica pode ganhar como também pode perder, são muito nivelados. Então o jogo com o Qarabag ganha aqui uma dimensão completamente diferente, porque não há como falhar aquele jogo, ok? Se o Benfica falhar aqueles 3 pontos, pode ficar em muito maus lençóis. Portanto, aqueles 3 pontos são obrigatórios, e depois jogos como Ajax, jogos como Newcastle, a própria Juventus, digamos assim, porque o Napoli mete muito mais respeito, o Napoli de Conte mete muito mais respeito do que a Juventus, que o Benfica tem aqui até um registro estatístico e nos últimos anos muito positivo. Portanto, há aqui jogos que o Benfica é obrigatório ganhar Qarabag, e há aqui jogos onde o Benfica pode ir sacar pontos. Depois, o próprio Leverkusen, que não tem estado bem, tem estado aqui com reforços, mas é difícil dizer como é que vai chegar àquela altura, depois quando for a data desse jogo. Portanto, eu diria que há poucos jogos, entre aspas, fáceis, porque aqui não há grande jogo, não há aqui jogos muito fáceis, mas há aqui poucos jogos que são fáceis para o Benfica. Agora, parece-me que nivelado por cima é o que se quer, ou seja, o Benfica também está na Champions, é para ter jogos e grandes noites europeias. Acho que o Benfica tem condições para passar, mas há pouca margem de erro, ok? Acho que há muito pouca margem de erro, mas o Benfica também aqui a reforçar-se bem para encarar
este sorteio, digamos assim, que não foi de todo simpático para o Benfica. Portanto, falando em reforços, vamos aqui à segunda notícia do dia de hoje. Todos os meios estão a noticiar isto. Sudakov vai ser jogador do Benfica. Portanto, eu diria que aqui há a esclarecer eventualmente o valor, porque há uns que falam acima de 30 milhões, por exemplo o Record fala 30 milhões mais bónus, a maior parte dos outros diz que é abaixo dos 30 milhões, mas depois tem os bónus que fazem passar os 30 milhões, portanto eu diria que há de ser aqui um negócio muito parecido com o do Trubin e acontece que o Benfica tem aqui hipótese de ir rentabilizar o jogador, digamos assim, rentabilizar aqui o jogador tirando proveito esportivo, mas depois, eventualmente, numa possível venda ou numa futura venda, ter que dar aqui algumas percentagens ao Shakhtar. É assim o negócio do Trubin, acredito que seja assim também o negócio do Sudakov. O jogador queria ser do Shakhtar, o Benfica aproveitou e bem a boa relação com o Trubin também, que já no passado tinha dito que gostava muito que o Benfica fosse buscar Sudakov, mas que já não acreditava porque era um jogador em extrema valorização e muito caro. A verdade é que o jogador valorizou-se, marcou muitos golos, fez muitas assistências, mas chegou à altura em que quis sair, ainda tinha contrato para mais tempo, mas quis sair e o Benfica contou com essa ajuda e o Shakhtar, com as boas relações que tem com o Benfica, também chegaram aqui a um consenso bom para todas as partes. Agora, claramente, passar de 40 milhões para 27, 28, 30, o que for, esse dinheiro o Shakhtar simplesmente não deitou fora. Ou seja, o Shakhtar está a contar ir buscar esse dinheiro a outro lado. Portanto, eventualmente vai ter aqui uma margem de mais-valias futuras, uma transferência futura. Agora, Sudakov pode ser o jogador que falta a esta equipa para começar a carburar a parte ofensiva. O Benfica tem 7 jogos oficiais e 0 golos sofridos. Tem 6 vitórias e 1 empate. O empate é em Istambul, frente ao Fenerbahçe, portanto, nada de escandaloso também. Agora, nota-se que, tirando aqui o jogo com o Tondela, é tudo por 1 ou 2 golos. Há aqui o ataque a ter que melhorar a definição, a finalização e também aqui a criatividade. Isso significa que este jogador vem trazer isso tudo. Ele tem finalização, tem uma ótima definição da jogada, seja em frente à baliza, a sua finalização, ou na assistência. E tem também aqui uma criatividade que falta ao plantel. Na minha opinião, vai ser titular. Resta perceber se Bruno Lage quer colocar aqui um 4-4-2 ou um 4-3-3 com Sudakov do lado esquerdo, que na minha opinião acaba por não fazer sentido, porque, primeiro, acaba por tapar a ascensão de Sheldon, que tem estado bem, tem assistido e tem marcado. E, por outro lado, acaba isto numa ótica só faz sentido se Arthur Koglu sair, portanto com 2 jogadores para essa posição não faz sentido estar a optar aqui por o Sudakov à esquerda, ok, se não era um terceiro jogador, ou então jogar aqui no corredor central, atrás do ponta de lança, e aí o Benfica não tem grandes jogadores, ou seja, não tem ninguém para jogar ali. Pode-se adaptar o Prestiani, pode-se adaptar o Scheller, pode-se adaptar o Leandro Barreiro, mas ninguém é um criativo atrás do ponta de lança e, na minha opinião, é aí que Sudakov vai jogar no Benfica e eventualmente ser titular no Benfica a seu tempo. Com isso, sai um ponta de lança, resta perceber se é Pavlidis ou Ivanovic. Eu acredito que numa fase inicial, até pelo estatuto que Pavlidis tem no grupo, seja Ivanovic e depois tem que dar ao pedal para ganhar o seu lugar, porque acabou de chegar. Portanto, boas notícias para o Benfica, conhece os adversários, embora não seja um sorteio fácil, mas o Benfica quer-se a lutar contra os melhores da Liga dos Campeões e a ter este tipo de desafios, e por outro lado, reforços a chegar para que esses desafios se tornem mais fáceis com mais qualidade individual. Portanto, fiquem para mais vídeos, subscrevam e até breve.